Bem-vinda, galera, bem-vindo ao primeiro ConAgile. Eu gostaria de agradecer aos amigos que me convidaram para poder estar aqui hoje palestrando e compartilhando um pouco de conhecimento sobre Lean Inception com vocês. Foi um grande prazer. Espero que vocês estejam aproveitando todas as palestras aí do ConAgile. Espero que vocês aproveitem um pouquinho aqui do conteúdo que eu vou compartilhar com vocês. Hoje eu vou trazer um pouquinho da experiência e um pouquinho do trabalho que tem sido feito com Lean Inception. Vou trazer para vocês um passo a passo aqui sobre o método. E vamos lá, galera. Queria primeiro me apresentar um pouquinho para vocês. Meu nome é Daniel Nunes, sou Agile Coach. Hoje eu trabalho como um Agile Coach numa grande empresa, numa grande seguradora. Trabalho com o objetivo hoje de escalar a agilidade para toda a organização, trabalhando hoje com 53 squads, né? Tá abaixo da área de governança de agilidade. Então eu trabalho há mais de 10 anos na área de TI, então trabalhei com projetos e produtos da área de ERP, de sistema de gestão empresarial, sou Scrum Trainer certificado, sou facilitador de Management 3.0 oficial e sou coach profissional pela Sociedade Brasileira de Coach, né? Como vocês podem ver aí, eu tenho diversas certificações na área de projeto e produto e sou certificado trainer de Lean Inception. Então, é uma instituição mantida pelo Paulo Caroli, que é o criador do método de Lean Inception. Então, ele mantém ali alguns trainers certificados para poder passar um pouco dessa experiência e desse trabalho que tem sido feito com a Lean Inception. Eu queria pedir para vocês me seguirem lá no LinkedIn. Meu LinkedIn é Daniel JF Nunes. Meu e-mail é daniel@dnaagio.com.br e esse aqui é meu site, dnaagio.com.br. Legal, galera? Então, eu sou trainer de Lean Inception, tenho essa iniciativa aqui que é a DNA Ágil, que é uma empresa de treinamento e consultoria, então eu ajudo algumas pessoas a desenvolver esse trabalho de agilidade dentro das empresas. Sou trainer certificado, sou parceiro oficial da EVM Edu, que é proprietária da Scrum Study. Então, eu posso oferecer esses treinamentos, né? Sou parceiro oficial deles. Tenho algumas iniciativas, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó, que é o Agile Day, que é um meetup, o Agile Talks, que é um evento que a gente roda mensalmente aqui no Rio. Então a gente traz diversas pessoas para fazer palestras relevantes aqui para a comunidade carioca. E é isso, pessoal. Esse é um pouquinho de mim. Trabalho aqui no Rio, sou alocado aqui no Rio. Fico à disposição de vocês para compartilhar informações, trocar experiência com vocês. É só me seguir lá no LinkedIn. Se vocês quiserem alguma dúvida, pode ficar à vontade lá e que eu vou estar sempre à disposição da galera aí para a gente trocar experiência, beleza? Então vamos lá para o que interessa, né? Vamos para a agenda de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre Lean Inception. Eu vou explicar para vocês o que é Lean Inception, como que ela surgiu e quais são os motivadores dela. Eu vou passar aqui fazer um passo a passo do método aqui para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre MVP e Lean Startup, né, que é o conceito que moldou a Lean Inception da forma que ela é hoje. E vamos detalhar aqui um pouco das atividades de Lean Inception dentro desse método criado pelo Paulo Caroli, beleza? E aí, galera, qual a experiência que vocês têm de Lean Inception? Eu deixei aqui uma pesquisa para vocês, se vocês puderem, que eu vou dar um tempinho para vocês, se vocês puderem entrar nesse link ou nesse QR Code aqui e responder a pergunta, uma pergunta simples, só qual é o nível de conhecimento de vocês sobre Lean Inception. E vocês vão responder, conheço Lean Inception, nunca ouvi falar de Lean Inception, conheço e aplico frequentemente. Então vou pedir para vocês responderem essa pesquisa rapidinho, que eu vou compartilhar o resultado com vocês lá no LinkedIn. Então, depois de terminado o ConAgile, eu vou compartilhar com vocês as perguntas, as respostas dessa pergunta, para ver aqui da galera que participou do ConAgile qual é o conhecimento que a galera tem de Lean Inception, beleza? Então vamos seguir, galera.
Ó, responde lá que é importante aqui, a gente vai faz um experimento, né? Para ver se essa palestra foi relevante para esse grupo de pessoas, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, galera. O Leanception foi um método criado por esse daí, que é o Paulo Caroli. Ele trabalhava numa empresa de consultoria e ele fazia o que a gente chama de Inception, né? Ele era um processo de descoberta do produto e nessa Inception envolvia todas as áreas técnicas. Você falava sobre arquitetura, sobre ferramenta, linguagem. Você no final dessa Inception, que durava aí de torno de 30 a 45 dias, ele saía lá com o story mapping, com requisitos funcionais, não funcionais. Então ele trazia todo esse contexto dentro dessa Inception. Só que o Paulo, ele teve um filho nesse meio caminho e ele não conseguia ficar longe de casa mais de uma semana. E foi nesse período que ele teve contato com o livro The Lean Startup, do Eric Ries. E lá ele falava muito sobre sobre MVP, o conceito de MVP. Então foi perfeito para o Paulo, ele achou, ó, essa é a desculpa perfeita para eu começar a enxugar o que ele chamava de Inception, enxugar, tirar todas as partes que não eram produto, e que era a parte técnica, todo esse movimento que não era sobre produto, tirar e começar a trabalhar com esse método de uma semana. Beleza? Esse foi mais ou menos a história da Leanception. Então a Leanception surgiu nesse contexto, que ele precisava reduzir a então chamada Inception, que durava um mês, para uma semana. Então tudo que ele fez aqui foi de forma empírica. Então ele foi juntando algumas atividades, tirou todo o processo técnico, todo o processo que não envolvia o desenvolvimento do produto e colocou focado no MVP, né? Que é o mínimo produto viável. Então, a Leanception, o que é a Leanception hoje? A Leanception é um workshop colaborativo com o objetivo de alinhar um grupo de pessoas sobre a visão do produto, sobre a visão do MVP. Então, no final dessa Leanception, a gente vai ter um grupo de pessoas altamente alinhados sobre essa visão do produto e é onde a gente quer chegar. Então, a gente vai focar no desenvolvimento do produto para buscar qual é o MVP, qual é o mínimo produto viável que a gente precisa para validar a nossa hipótese. Beleza? Então aqui, dentro dessa Leanception, a gente vai discutir os objetivos estratégicos, o escopo do produto e vamos focar sempre, lá no final vocês vão ver que a gente vai sair daqui com um mínimo produto viável, uma ideia do produto, quais são as funcionalidades que a gente precisa desenvolver para validar a nossa hipótese. Beleza? A Leanception ela surgiu através de técnicas, da utilização de técnicas de design thinking, né, que vocês vão ver que tem personas, jornadas, com a abordagem de Lean Startup, que é essa abordagem focada no mínimo produto viável. Beleza? Então vamos lá, o que a Leanception proporciona para a gente? A Leanception ela proporciona um direcionamento e alinhamento das pessoas sobre a visão desse MVP. Então é importante, vocês vão ver que eu faço um experimento em todo o approachment que eu faço sobre MVP, eu faço uma dinâmica que eu chamo de mínimo pato viável, né? Para as pessoas começarem a enxergar a necessidade de se fazer esse alinhamento inicial de projetos de desenvolvimento de produtos, né? Aqui a gente não está falando de fazer o levantamento de escopo como nós fazíamos lá no tradicional, no waterfall. Aqui a gente está fazendo um alinhamento inicial e discutindo qual será a direção do nosso produto para a gente validar a nossa hipótese. Nesse ambiente de Leanception, todas as pessoas têm a mesma voz, então aqui eu não tenho um papel de líder, não tenho um papel de gerente, aqui todos estão no mesmo patamar, todos estão com a mesma voz. É até uma prática que a gente faz quando está fazendo uma Leanception dentro de uma organização. A gente pede para todas as pessoas tirarem os crachás e colocarem de lado, né? Então, para ninguém saber, esse daqui é diretor, esse daqui é gerente. Então, a ideia aqui é você deixar de forma horizontal todas as pessoas, para que elas não se inibam em falar e dar as suas opiniões e as suas estratégias sobre aquele produto ali. Então, com a Leanception, a gente define com clareza a estratégia do produto, né? Então, claro, gente, quando a gente está falando aqui em estratégia do produto,
sobre a visão do produto. Muitos desses insumos eles já são colhidos antes de a gente entrar na Lean Inception. E é importante também a gente destacar que a Lean Inception ela só deve ser feita quando de fato a gente tem um problema a ser resolvido, né? Então não adianta eu fazer uma sessão de Lean Inception sem ter de fato um problema para eu poder desenvolver, tá bom? E aqui com a Lean Inception a gente consegue definir quais são os nossos próximos passos para esse desenvolvimento desse produto, tá bom? Vamos lá, mas a gente falou muito de MVP, o que é MVP, né? MVP é uma sigla do inglês que significa mínimo produto viável em português. O MVP ele define ali quais são as funcionalidades básicas, quais são os requisitos básicos que eu preciso para validar essa minha hipótese. Sempre quando a gente for falar de Lean Startup e MVP, aqui a gente está querendo validar uma hipótese, validar um modelo de negócio para a gente poder desenvolver o nosso produto. Tá bom? Vamos lá, aqui a gente dá até dois exemplos, né? Qual é o nosso MVP, né? A ideia é que a hipótese a gente quer saber se tem grama para cortar, né? A gente precisa de uma ferramenta para cortar grama. Será que o cortador já dá esse input para a gente, né? O cortador, o tesourão, que é esse tesourão aqui, será que ele já dá esse input para a gente? Vamos experimentar, vamos colher esse feedback do nosso usuário, do nosso cliente, e vamos ver, realmente existe grama para a gente cortar? Beleza, se existe grama para a gente cortar, a gente validou a nossa hipótese e a gente vai lá e avança com o desenvolvimento do produto. Mas imagina você desenvolver um carrinho desse todo equipado para cortar grama, chega lá na validação do meu cliente, eu não tenho uma grama para cortar. Então, desperdício de dinheiro, né? Então, a Lean Inception é muito isso, né? É a gente trabalhar de forma enxuta, com foco no nosso MVP, para validar essa hipótese do produto. Tá bom? Esse daqui é o experimento do pato que eu falei. Todos os momentos em que eu vou falar de Lean Inception, vou falar de MVP, eu faço essa dinâmica. Eu reúno as pessoas, eu dou 6 peças de Lego para ela, é uma dinâmica, dou 6 peças de Lego para ela e começo com uma aproximação. Falei, ó, todo mundo aqui já viu um pato na vida ou tem a ideia do que é um pato, né? Então eu até mostro aqui esse desenho do pato e peço para elas, ó, agora vocês têm 30 segundos para construir um pato. Aí sai patos de diversas formas, ó, pato dessa forma aqui, dessa aqui. Ou seja, as pessoas conseguem enxergar na prática que mesmo eu tendo uma noção do que é o meu produto, do que é o meu projeto, as pessoas estão muito desalinhadas. Elas têm uma experiência própria, tem muito conhecimento tácito nelas que foram trilhados por experiências diferentes. Então, por mais que todo mundo tenha uma noção do que é um pato, todas as pessoas constroem um pato de forma diferente. Algumas pessoas já conhecem e acabam trazendo o pato para uma mesma direção, mas geralmente nesse experimento todo mundo constrói um pato de forma diferente e aí eu trago essa aproximação. Ó. Por mais que a gente tenha experiência, conheça, saiba o que é um pato, o desalinhamento no início de um produto, o desenvolvimento de um produto é muito grande. Então, a Lean Inception ela serve para a gente fazer esse alinhamento e trazer todo mundo para uma mesma página. Porque depois da Lean Inception, quando a gente for de fato construir o produto, está todo mundo alinhado e caminhando para a mesma direção. Beleza? Aí foi aquela ideia que eu falei ali, né? Esse aqui é o livro do Paulo Caroli, do Lean Inception, como alinhar pessoas e construir o produto certo. Então é um livro que descreve todos os passos do método, bem detalhado. E esse daqui é o livro The Lean Startup. Né? Lá no livro The Lean Startup, ele fala muito desse ciclo de aprendizado aqui. Né? Você tem a ideia, você constrói o seu MVP, você mede os resultados que aquele MVP está te trazendo, né? Coleta os dados e você aprende com aquilo ali. Então, ao invés de você trabalhar desenvolvendo um produto inteiro, você trabalha desenvolvendo um produto com esse ciclo aqui. Você constrói aquele mínimo produto ali que você consiga ter um feedback e coletar dados daquele produto.
para você aprender com aquele produto, né? Tu imagina a Nubank, todos esses players digitais, se eles começassem o desenvolvimento do produto já criando um mega produto, né? Então todos eles começam a trabalhar dessa forma aqui, usando esse ciclo que a gente chama do ciclo de Lean Startup, né? Que é construir, medir e aprender. Você tem a ideia, você constrói o MVP, você mede, coleta os dados e você aprende com aquele experimento. Tá? Aí aqui é uma outra abordagem, né? Como a gente falou, é para a gente trabalhar com o ciclo de Lean Startup, com o ciclo de Lean Startup, né? Que é construir, medir e aprender. E a gente abandonar um pouco esse triângulo de ferro aqui, né? Que a gente primeiro a gente define totalmente qual é o escopo, né? Define qual é o tempo que a gente vai levar para construir esse escopo e define qual é o custo. E com esses três parâmetros aqui, sempre tem a qualidade aqui, que dependendo do produto que a gente está desenvolvendo, o prazo que a gente tem, a qualidade sempre fica em segundo plano. Então esse aqui é um desenho que a gente traz, ele ficou popular lá com o movimento, né, com o método do Spotify. Então ele trouxe esse desenho aqui, foi uma das pessoas lá, ele tem um artigo, depois eu posso até compartilhar com vocês, que ele fala sobre essa validação e experimentação. Então é isso aqui, ó. Isso aqui a gente não entrega valor nenhum. Qual é o nosso objetivo? É se locomover de um ponto A a um ponto B. A gente entregando uma roda, a gente não chega a lugar nenhum com uma roda. O cliente ele não vai ficar satisfeito entregando uma roda. Por quê? Porque ele não vai conseguir ir até o ponto B com uma roda. Ah, entrego duas rodas e um eixo. Cara, vou continuar a não entregando nada. Eu não consigo dirigir um carro que só tem um eixo e as duas rodas. Nesse terceiro ciclo aqui, eu já começaria a entregar algum valor. Aqui eu já poderia até mudar a carinha do meu cliente para uma carinha feliz. Então, aqui eu já começo, no terceiro ciclo, eu já começo a ter ali uma interação com o cliente. Eu já conseguiria. E aqui é o carro completo. Mas pode acontecer de você chegar nesse quarto, porque aqui é um desenvolvimento interativo. Só que é um desenvolvimento interativo que não entrega valor para o nosso cliente. Então eu posso chegar aqui nessa quarta interação e não ser o carro que a pessoa quer. Então a pessoa às vezes quer, sei lá, uma bicicleta, ela não queria um carro. Ela vai se locomover, a distância entre o ponto A e B é muito pequena, então ela não quer o carro para se locomover, ela não tem habilitação, não sei. Então a ideia de a gente diminuir esse ciclo de experimento para a gente coletar esse feedback é justamente para isso. Aí aqui já, nesse segundo slide aqui, a gente já tem essa ideia, né? A gente está usando o ciclo de construir, medir e aprender para coletar feedback com o nosso cliente e a gente ver para onde a gente quer chegar. Por exemplo, nesse caso aqui, né? Eu quero me locomover de um ponto A a um ponto B. Eu vou lá e dou um skate para ele. Aí eu coleto um feedback para ele. Ele fala, não, skate eu não tenho equilíbrio para me locomover de um ponto A a um ponto B. Aí beleza, a gente vai lá, volta, constrói um novo produto, né? Vamos validar nossa hipótese. Agora vamos entregar um patinete. Aí a gente já tem um feedback, ó. Eu consigo me locomover de um ponto A a ponto B, mas se o ponto A ou o ponto B for muito distante, eu preciso de uma ferramenta, preciso de um produto que eu consiga fazer essas distâncias maiores. Aí eu vou evoluindo para bicicleta e vou evoluindo para uma motocicleta que já consigo alcançar uma distância maior e um carro que eu alcanço uma distância maior ainda. E qual é a ideia desse ciclo aqui? Talvez eu possa chegar aqui nesse terceiro ciclo de aprendizado e identifico com o meu cliente, não, esse é o produto que o meu cliente deseja. Então, pego esse produto e vou exponencializar ele. Então, eu vou trabalhar nesse produto para eu ganhar cada vez mais receita em mercado. Então, a ideia dessas hipóteses, dessa validação de hipóteses e validar esses experimentos é essa. Eu diminuo o ciclo de feedback que eu tenho com o meu cliente e eu vou aprendendo com ele. Então, não necessariamente lá como o slide anterior, eu chegar a construir o carro. Eu posso antecipadamente chegar em um desses produtos intermediários e é o valor que eu quero entregar para ele, é o valor que o cliente precisa. Então eu paro aqui
e eu economizo de forma enxuta, né? Eu construí produtos menores, validei o meu aprendizado e não precisei desprender desse dinheiro e desse tempo para construir esses novos produtos. Beleza? Aí aqui é um comparativo, né? Vamos parar de construir produtos da forma do passado e começar a desenvolver o produto com esse ciclo de aprendizado, que é o ciclo do Lean Startup. Uma coisa legal também, por que a Lean Inception, o Caroli teve essa ideia de trabalhar com MVP e desenvolver esse método de Lean Inception? O Eric Ries ele fala muito, ó, você tem que trabalhar com MVPs, você tem que validar hipótese, criar aprendizado, mas ele não, em nenhum momento ele descreve como que a gente vai construir esse MVP. Então, a Lean Inception ela vem ao encontro desse problema, né? A gente precisa criar um método, precisou criar um método para a gente desenvolver ali um conjunto de funcionalidades focado no nosso MVP para entregar esse produto e validar essa hipótese, tá bom? Então a ideia aqui vamos parar de construir produtos pensando daquela forma de tradicionais, pensando mais em projeto e começar a pensar mais em produto e nesse ciclo de aprendizado. Beleza, pessoal? Vamos lá, hein? Então aqui, mais uma forma de você ver o MVP, né? O MVP está na interseção entre o que é valioso, factível e usável. Então aqui quando a gente fala de valioso, a gente está falando de valor de negócio, né? O factível, a gente consegue, existe tecnologia para entregar esse produto, né? Existe tecnologia para construir esse produto. E usável, né? A gente precisa construir produtos que nossos clientes consigam usar, que sejam de forma que a gente consiga com que eles trabalhem de forma fácil e se apaixonem pelo produto. Então, outra coisa importante aqui desse slide é pensar que toda Lean Inception, quando a gente for escolher as pessoas para trabalhar dentro da Lean Inception, a gente tem que olhar o que eu chamo que esses 3 pilares, né? Os pilares do valioso, a gente precisa ter alguém pensando na parte de negócio, né? A gente precisa estar ali com foco, né, naquele produto ali pensando em negócio. O usável, quando eu falo aqui em usável, a gente está falando em experiência do usuário, então pessoas com capacidade de fazer esse tipo de avaliação, né? O que vai ser bom para o usuário. Hoje a gente tem muita teoria, tem muita coisa prática que a gente foi testando sobre experiência de usuário. Hoje, então, é riquíssimo a literatura e o aprendizado que foi gerado ao longo do tempo com essa questão de UX. E o factível, que aqui a gente está falando da parte técnica, da parte de engenharia de software. Quando a gente vai construir um produto, a gente precisa que esse produto seja factível, né? A gente pode, vou um teletransporte quântico, né? Não posso fazer um produto com teletransporte quântico, ainda não existe de forma acessível esse tipo de tecnologia. Então a gente tem que estar com esses 3 pilares, né? Pessoas de negócio, pessoas pensando na experiência do usuário e pessoas pensando na parte técnica, né? Para juntar isso tudo e ser um produto que a gente consiga construir e validar a nossa hipótese. Aqui é uma outra forma de ver o nosso MVP. Não adianta você construir um produto que seja só factível, que seja só valioso, que seja só usável. Você tem que ter quando você for construir o MVP, você tem que estar pensando em toda essa cadeia aqui de forma vertical. Ele tem que estar, por mais que ele seja mínimo produto viável, ele tem que ser mínimo e viável, mas ele tem que ser factível, valioso e usável. E quando a gente fala aqui no fator UOL, é aquele fator de experiência, né? Vamos dizer, aquela cerejinha do bolo. Aqui o fator UOL é o fator que vai encantar o nosso cliente, né? Dando um spoilerzinho lá no Easy Tax, né? Qual foi o fator UOL, né? O fator UOL é a gente conseguir pedir táxi pela internet. Então, para o Easy Taxi, né, que foi um case de sucesso aqui na construção de um produto, desenvolvendo através do MVP, ele teve um fator UOL. O fator UOL dele era uma coisa que ninguém tinha pensado. Então, o Facebook, conectar pessoas para trocar experiências, trocar fotos. Então, sempre todo produto que a gente for construir, a gente tem que começar a pensar no que vai encantar o nosso cliente. Então, o fator UOL é um pouco disso, é ver o que eles vão
que o produto vai ter que vai encantar o nosso cliente. Aqui é uma outra abordagem, né? A gente tem que estar sempre pensando no sistema de forma vertical, né? Ele tem que ter todas as partes do produto. Se eu estou falando de um produto de software, não adianta eu criar um produto que ele só tenha login. O que o login vai entregar valor para mim? Não vai entregar valor nenhum. Então o produto ele tem que estar de acordo com toda a cadeia de valor do produto. Então ele precisa estar fazendo login e trazer algo valioso para a gente. Então não adianta você aqui construir só login ou só construir uma tela inicial. Aquilo ali eu não vou conseguir validar nenhuma hipótese e não vou conseguir trazer nenhuma experiência agradável para o meu usuário. Então isso aqui é uma outra forma de eu pensar no meu produto. Aí a brincadeirinha que a gente já fez, né? Eu troquei até aqui a cerejinha, né? Qual é o MVP aqui, né? É a fatia de bolo ou é o cupcake? Para a gente ter a fatia de bolo, o que a gente precisa? A gente precisa construir, né, o bolo inteiro. Então, para a gente ter uma fatia de bolo, a gente precisa fazer o bolo inteiro. Então, trabalhar com fatias de bolo não é trabalhar com MVP. MVPs a gente trabalha com a abordagem de cupcake, né? Aqui a gente traz toda a experiência que o usuário precisa para ver se ele vai gostar daquele bolo. Então essa cerejinha a gente poderia colocar aqui, que seria o nosso fator uau, né? A cerejinha do bolo. Então sempre quando a gente pensar em MVP, a gente tem que pensar no mínimo que o produto vai entregar para o nosso cliente, mas que entregue valor. E sempre pensando que tem que ter um fator ali que vai encantar o nosso usuário. Então, sempre quando pensar em MVP, vamos pensar no cupcake, né? Não na fatia do bolo. Porque a fatia do bolo ela vem de um bolo pronto, né? De um produto inteiro. Então, se eu estou tirando uma fatia desse produto, é porque eu já construí o produto. E a experiência como toda ela vai nos dar aqui no cupcake. Beleza, pessoal? É que são dois exemplos de produtos digitais, né? Tem o The Facebook e a Kodak, Nubank, a EasyTaxi. O Facebook foi um exemplo clássico de trabalhar com MVP, né? Eles começaram lá com campus da universidade e foram expandindo. Porque você imagina, eu trabalhar com um produto desse digital, vou fazer um lançamento mundial. Às vezes o produto ainda não está pronto, não tem uma arquitetura, não tem recursos técnicos para eu aguentar um boom de um usuário. Então o que eu faço? Eu construo esse meu produto com as funcionalidades básicas, mas que entregue valor para o meu cliente, levo ele para campo e vou fazer o teste da hipótese. Né? As pessoas vão se conectar, as pessoas vão aprender com o produto ali, a gente, quer dizer, nós que vamos aprender com o produto. Então, você coloca a sua hipótese para ser validada, vai coletar os dados daquele produto e a gente vai ver se se a gente vai perseverar com o produto, ou se a gente vai cancelar o nosso produto, ou se a gente vai pivotar, né, que é mudar a direção do nosso produto. E eu sempre gosto de trazer aqui a Kodak, que é o caso de que não trabalhou com MVP e não quis validar suas hipóteses. Né? Por exemplo, a Kodak ela foi uma das maiores produtoras de filme fotográfico. Né? Então, quando se você se pensava em fotografia analógica e em filme fotográfico, a primeira coisa que vinha na tua cabeça era a Kodak. Então, ela teve mais de 50% da fatia de mercado na venda de filmes fotográficos foi da Kodak. E o curioso é que a Kodak que foi a empresa que fez o primeiro protótipo da máquina digital. Só que ela não acreditava, né, no produto que ela tinha construído. Né? E outras empresas acreditaram, desenvolveram o protótipo, foram evoluindo o produto, a câmera digital. E quando a Kodak chegou, agora não tem mais jeito, né? Eu tenho que entrar nesse mundo de câmera digital. Infelizmente, ela não conseguiu alcançar as outras empresas que estavam muito além no desenvolvimento da câmera. Então, é importante a gente sempre, se a gente tem um produto, né? Por mais que a gente pense assim, a Kodak tem um produto consolidado, a gente tem que estar pensando lá na frente também, validar a hipótese de novos produtos, que pode ser que o nosso produto ele fique obsoleto em determinado tempo, né? Então,
sempre quando a gente pensa em produto também, o produto tem um ciclo de vida. Então o produto ele começa, né, você vai ganhar muito dinheiro com aquele produto ali, só que vai ter um momento que aquele produto pode ser que ele morra, não tenha mais sentido a gente manter aquele produto, ou o custo para manter aquele produto é muito alto. Então a gente tem que estar sempre pensando como empresa, a gente tem o que a gente chama de tem a nossa vaca leiteira aqui, mas a gente tem que estar pensando lá na frente para validar a hipótese e fazer novos produtos para a gente poder não perder o mercado, né? A Google, ela é campeã em fazer isso, né? Quantos produtos ela tem vários produtos que a gente usa no dia a dia, que são os produtos de receita da Google, mas ela está sempre inovando, sempre trazendo novas oportunidades para validar e virar produtos rentáveis. Beleza? Então vamos lá. Antes de a gente falar aqui sobre a agenda, entrar nas atividades da Leanception, é sempre legal ter essas três visões aqui, né? A Leanception aqui no meio. Então o que a gente faz antes da Leanception e depois da Leanception? Sempre quando a gente for iniciar uma Leanception, a gente tem que estar sempre pensando nisso daqui, ó, no engajamento entre as pessoas. A gente vai elaborar a agenda para trabalho durante essa semana, né? Geralmente a Leanception ela dura uma semana, são 5 dias intensos ali discutindo sobre o produto. Então a gente vai selecionar os participantes, né? E vai fazer campanhas de engajamento, né? Depois que a gente seleciona esses participantes, a gente vai perguntar para as pessoas o conhecimento delas sobre o Leanception, explicar para ela quais são o propósito de a gente tirar ela do ambiente normal dela ali para participar dessa Inception. Lembrando que Leanception também é trabalho, né? Que hoje em dia nas organizações a gente... Vamos tirar as pessoas da posição de trabalho dela hoje para participar de uma Leanception durante uma semana. A primeira reação que as pessoas têm: pô, mas eu vou ficar sem trabalhar uma semana. Não, gente, Leanception também é trabalho. A gente está aqui para fazer um alinhamento e discutir a estratégia de um produto que vai trazer receita para dentro da nossa organização. Pode ser um produto que vai ser distribuído de forma externa ou um produto interno. Então, assim, é um trabalho importante que a gente precisa fazer. Então, nessa pré-inception aqui, a gente faz esse engajamento, a gente seleciona as pessoas, faz o convite, explica para ela qual é o propósito, qual é o papel dela dentro da Inception. Então, a gente faz todo esse trabalho para que quando ela chegue aqui dentro da Inception, já está mais maduro o entendimento do papel dela dentro da Leanception, tá bom? Aí dentro da Leanception, propriamente dita, né, a gente tem que organizar coffee break. É muito importante a gente ter comida à vontade ali para as pessoas poderem produzir. Isso é um fator determinante, né? Você precisa... As pessoas... Por que a gente coloca o coffee break dentro da sala? Porque as pessoas, quando começam a ficar com fome, as pessoas começam a pensar e desviar o pensamento fora dali da sala. Então é importante ter a comida. É comprovado isso, assim, empiricamente a gente comprova que o foco das pessoas nas atividades da Leanception, quando a gente tem um ambiente agradável e refeições ali, coffee break, que eles possam parar um pouquinho, fazer um coffee, voltar, o ambiente se torna muito mais produtivo. Então aqui dentro da Leanception a gente pode fazer dinâmicas de quebra-gelo, né? Se as pessoas não se conhecem, a gente pode fazer algumas dinâmicas de quebra-gelo para trazer essas pessoas, para elas ficarem mais energizadas, se conhecerem, né? A gente pode fazer energizers também, geralmente faz depois do almoço, que as pessoas estão com um ânimo um pouco abaixo, então a gente faz algumas atividades para a energia das pessoas subirem. Então a gente executa as atividades propriamente ditas da Leanception e faz o showcase. O showcase é nada mais nada menos do que uma apresentação de tudo que foi produzido ao longo dessa semana. Então depois que a gente produziu esse insumo todo dentro da Leanception, a gente vai para o time de desenvolvimento, vai para um time Scrum, um time que usa Kanban, fazer o desenvolvimento desse produto. Então, a gente vai avaliar questões de infraestrutura, vai fazer algo que a gente chama de sprint zero, né? Por mais que lá no Scrum Guide não exista esse sprint zero, mas na vida real a gente acaba executando, né, esse sprint zero para cuidar dessas partes de infraestrutura, banco de dados,
toda a arquitetura que a gente precisa para desenvolver esse produto. A gente quebra essas funcionalidades em histórias de usuários, em tarefas, para poder o time trabalhar, perdão, para o time poder trabalhar, e a gente começa ali a validar. Depois que construiu o nosso produto, a gente valida o nosso MVP, né? Então, o objetivo ali é a gente validar a nossa hipótese. Então, aqui é um resumo que eu trago para vocês terem uma ideia. Que antes de eu começar a Lean Inception, eu tenho que fazer um trabalho de engajamento para trazer essas pessoas para dentro do contexto. E depois que eu termino a Lean Inception, todo esse trabalho que a gente desenvolveu durante essa semana, a gente vai rodar aqui em algum time que use Scrum ou qualquer outro método para desenvolver esse produto. Essa daqui é a agenda da Lean Inception. Eu vou falar de forma rápida aqui para vocês, porque a gente vai entrar no detalhes aqui das atividades. Então, na segunda-feira a gente faz um kickoff da Lean Inception, né? Os stakeholders eles apresentam quais são o problema que a gente quer resolver aqui. Lembra que eu falei lá que não adianta a gente fazer Lean Inception se a gente não tem um problema bem definido. Recentemente eu fui fazer uma Lean Inception para uma empresa, eu fui fazer uma consultoria. Eu cheguei lá, não tinha. Eu perguntei, não, você já tem qual o problema que vocês querem resolver? Aí expliquei para elas que a gente tinha que fazer esse engajamento inicial e tal. Aí beleza. Cheguei lá no primeiro dia de Lean Inception, eles não sabiam qual era o problema. O que a gente quer resolver aqui, né? Então não tinha ainda um problema formulado. Então, assim, não foi uma Lean Inception que eu fiz. A gente fez algumas atividades de Design Thinking para tentar buscar algum problema, né? Então a gente fez algumas atividades e chegamos a lá num problema específico e desenvolvemos algumas atividades ali para trazer um backlog para aquele problema. Então, assim, não foi de fato uma Lean Inception. Então é importante a gente ter esse alinhamento sobre o problema que a gente quer resolver. Então, todo problema que a gente quer resolver, o problema que a gente quer resolver é para a gente trazer para a Lean Inception. Então, esse kickoff aqui, os stakeholders traz essa visão do problema para a gente poder desenvolver nessa Lean Inception. Então, aqui a primeira atividade é a visão do produto, que é para começar a trazer um alinhamento sobre a estratégia do produto. Uma atividade do produto não faz e não faz. Aqui a gente fala sobre os limites que esse produto vai ter. A gente descreve essas personas para facilitar no nosso brainstorm de funcionalidades, para a gente saber quais são as funcionalidades que a gente vai trabalhar de acordo com essa persona, né? Então a gente se coloca no lugar dessas personas para descobrir quais são essas funcionalidades que a gente precisa para o produto. A gente tem a revisão técnica de UX e de negócio, que aqui a gente faz uma revisão dessas funcionalidades e classifica elas. Faz a jornada de usuário. A jornada ela tem o objetivo de a gente descobrir novas funcionalidades e tentar encaixar dessas funcionalidades que a gente fez no brainstorm para a gente ver se está faltando alguma funcionalidade. O objetivo máximo aqui da jornada de usuários dentro da Lean Inception é fazer esse cruzamento de funcionalidades, com o objetivo de descobrir se as funcionalidades que a gente elaborou aqui nesse processo estão dentro dessas jornadas e se está faltando alguma funcionalidade para a gente colocar aqui no nosso quadro. Beleza? Aí eu faço o cruzamento de jornadas com funcionalidades. Tenho os dois grandes atividades aqui que são bem importantes dentro da Lean Inception, que é o sequenciador. É nesse momento aqui, e só nesse momento aqui, que a gente vai definir qual é o nosso MVP. E depois eu construo o Canvas. O Canvas é uma atividade nova que veio nessa segunda edição do livro Lean Inception. E aqui eu trago uma visão clara sobre o meu MVP. Beleza? Então vamos lá, galera. Só falar rapidamente sobre a sala. Importante, toda a Lean Inception que a gente for fazer, ser no mesmo local, para a gente não precisar ficar tirando todos os insumos que a gente vai produzir durante a semana e trocando de sala. Então é legal que seja no mesmo ambiente, que a gente tenha flipchart, quadro branco, projetor, cadeiras confortáveis, mesa grande, comida e bebida, bastante espaço nas paredes para a gente poder construir
as ferramentas, né, colocar lá, colar os post-its, né, nos nossos canvas, que vão ter bastante canvas produzido nas paredes para a gente poder desenvolver todas essas ferramentas que o método prega. E a gente usa aqui também a agenda Burnup, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, que essa agenda aqui é do time e ela serve para a gente monitorar o tempo e se a gente vai conseguir alcançar o objetivo que é chegar no showcase na sexta-feira, né, no último dia da Inception. Tem um papel do facilitador, é importante que toda a Inception a gente tenha um facilitador, e esse facilitador ele é uma pessoa que pode que pode não estar inserida no contexto daquele produto. Isso é até bom, que a pessoa ela não expressa as opiniões dela sobre aquele produto. Então é legal você ter uma pessoa isenta, né, de toda essa discussão, para poder facilitar de fato a discussão entre esse grupo de pessoas que está dentro da Inception, tá? Essa aqui é um pouquinho da agenda Burnup, né? O que é a agenda Burnup? Aqui vai ter todas as atividades que a gente vai executar no longo desse dia, e aqui são os horários, né? Os horários ou os dias da semana que a gente vai trabalhar aqui. Então você vai fazendo as atividades e você vai deslocando ela, né, aqui no longo e vendo qual é o tempo. Aqui tem uma setinha, ó, que você vai andando com a setinha para a gente saber mais ou menos em qual hora que a gente está. E isso aqui é um gráficozinho que a gente consegue ver de forma mais clara, as linhas de tendência, né? Por exemplo, se a gente tem aqui todas essas atividades, deixa eu tirar minha imagem aqui, ó, todas essas atividades e vai terminar aqui às 11 horas, ó, essa daqui é a nossa linha planejada. Então, se a gente vê que as atividades estão tendendo e vão encostar aqui nesse eixo abaixo aqui dessa mediana aqui, significa o quê? Que a gente vai sobrar atividade e não vai dar tempo de a gente fazer. Se a gente chegar aqui e essa linha aqui do atual, ela encostar aqui no azul antes dessa mediana aqui, então significa que a gente está antecipado nesse processo. Então é sempre importante isso aqui para a gente ter uma visão do como está o andamento das atividades. Lembrando que essa agenda aqui não é o facilitador que controla, essa aqui é uma agenda de todas as pessoas que estão participando da Inception, tá? Então é uma agenda do grupo. Então vamos lá, galera, vamos para a primeira atividade da Inception. Então a gente fez esses alinhamentos iniciais, né? Chamamos as pessoas para participar da Inception, tudo mais. E agora a gente vai começar com a nossa primeira atividade. A gente vai precisar fazer um alinhamento inicial, né? A gente começa com a visão do produto, né? A visão do produto é uma frase que dá uma visão clara sobre para onde a gente quer ir do nosso produto, né? Então, ela é mais ou menos assim, ó, para cliente final cujo o problema que tem que ser resolvido, o nome do produto, categoria do produto, benefício-chave, né? Razão para adquirir aquele produto, e o nosso produto, qual é a diferença-chave desse produto. Aí eu fiz até uma brincadeirinha aqui e trouxe uma visão do produto do evento, né, do ConAgile. Para estudantes de agilidade, cujo tem dificuldade de encontrar conteúdo relevantes e acessível, o ConAgile é um congresso online que facilita o acesso a conteúdos relevantes, diferentemente de congressos nacionais. O nosso produto fornece acesso online e on-demand das palestras das melhores agilistas do Brasil. Então isso aqui é uma frase que começa a trazer um alinhamento sobre a visão desse produto. O legal, o que a gente faz aqui, né, nesse momento? A gente separa as pessoas que estão participando da Inception, cada parte da frase dessa a gente pede para um grupo produzir, ou uma ou duas partes para o grupo produzir. A gente dá um tempo, as pessoas voltam para o quadro, colam os post-its e depois a gente faz uma sessão ali para compilar essa frase e refatorar a frase. A frase ela é como se fosse um elevator pitch, né? Ela precisa estar fluida, né? Imagina se a gente está defendendo uma ideia e a gente tem ali 30 segundos para falar sobre o que é o nosso produto. Então, essa frase ela serve um pouco para
para essa questão. A gente cria um entendimento claro sobre o produto. Então aqui é uma outra atividade, que é o é, não é, faz, não faz, que é uma atividade que traz um alinhamento, né? A gente ali começa a trazer os limites para aquele produto. O importante é que você não necessariamente você precisa falar de funcionalidades aqui. A gente fez até um exemplo sobre aqui o ó, é acessível, é online, é ao vivo, é on demand, né? Porque as palestras aqui elas vão ser todas gravadas e disponibilizadas para vocês. Então, sempre quando a gente pensar aqui no é e não é, a gente pode estar pensando em um substantivo ou num adjetivo. Então, a gente vai construir isso daqui, vai fazer um brainstorm também com as pessoas, vamos separar em grupos, e cada grupo vai fazer ali o seu é, não é, faz e não faz, e a gente vai começar a gerar discussões, que eu posso chegar aqui, ó, é online. Aí as pessoas vão falar, não, não é online, não vai ter, só vai ser aula gravada, não vai ter, não vai ser online, não vai ser ao vivo. Então, assim, começa a gerar essa discussão e a gente começa a produzir, ó. Que não é burocrático e não é presencial, né? É um congresso online, então ele não é não vai acontecer de forma presencial. Então a gente acaba traçando aqui os nossos limites do produto. Ele conecta pessoas, né? A gente está aí com um número absurdo de inscrições do Brasil inteiro, vai ter palestras internacionais, uma palestra internacional traduzida simultaneamente. Então, assim, a gente vai conectar pessoas de diversos lugares do Brasil e do mundo numa plataforma com as pessoas mais gabaritadas para falar sobre diversos assuntos. Então, você aqui, essa atividade, você começa a trazer um limite do que o seu produto é capaz de fazer, ou o que ele vai fazer, ou o que ele não vai. Então a gente já começa a fazer um alinhamento da estratégia daquele produto. Fiz aqui alguns exemplozinhos para falar sobre os limites do produto. Depois dessa atividade, a gente pede para cada membro do time escrever 3 principais objetivos para esse produto. E a gente pede para, depois que as pessoas escreverem, começarem a agrupar esses objetivos por similaridade. O objetivo aqui é trazer 3, no máximo 4 objetivos. Porque quanto mais objetivos a gente colocar aqui nesse processo, mais a gente vai falar de funcionalidades que não vão entrar no MVP. Vocês vão ver um pouquinho mais na frente como que essas coisas vão se conectar, né? Então, eu agrupo esses objetivos em 3 grandes objetivos e junto com o grupo eu reescrevo esses objetivos para ficarem 3. Ah, mas eu tenho 4 objetivos. Beleza, você pode colocar 4. Não tem nada escrito em pedra aqui, é só uma forma para a gente não se estender muito, tá bom? Então a gente pensa em 3 objetivos para a gente focar nas funcionalidades lá no brainstorm que vocês vão ver, no que realmente vai entrar no produto e no MVP. Então aqui eu tenho a próxima atividade, que são as personas. Então as personas ajudam a gente ter um entendimento melhor das necessidades que o nosso usuário, que o nosso cliente vai ter. Então, quando a gente for fazer o brainstorm, a gente vai se pôr, né, vai ter uma empatia, vai criar uma empatia com essas personas para a gente fazer a descoberta dessas funcionalidades. As personas são personagens fictícios, não necessariamente é uma pessoa personificada, né? Então ali pode agrupar um estilo de pessoa, né? Que vai utilizar nosso produto. Geralmente as personas ela vem de um trabalho de design thinking. Então se a gente entrar numa linha Inception e tentar descrever uma persona sem fazer uma pesquisa, fazer um entendimento de quem são essas personas, a gente está colocando aqui como se fosse uma hipótese, né? Uma hipótese de uma persona, um protótipo de uma persona. Então, geralmente, esse trabalho de personas ele vem de um trabalho que antecede a Inception, que é um trabalho de design thinking, para tentar descobrir quem são essas personas que vão interagir com o nosso produto. Beleza? Aqui eu trouxe um exemplo de persona, que é a Carol, Scrum Master, tem 28 anos, casada, uma Scrum Master experiente, graduada, tem como comportamento, é inquieta, gosta de estudar,
adora ler, né? Lê bastante, passa horas na internet. Então, qual é a necessidade que ela tem? Consumir conteúdo online, se conectar com outros agilistas, é o que o Conagile está proporcionando para a gente aqui, é se conectar com pessoas de diferentes experiências. Iniciar o estudo sobre Lean Inception, né? Então, a Carol, Scrum Master, ela quer conhecer um pouquinho de Lean Inception e ela se inscreveu lá no Conagile para participar, para poder ver a nossa palestra aqui de Lean Inception e aprender um pouquinho mais sobre Lean. Né? De feito isso, o que a gente faz aqui? A gente cria uma matriz entre os objetivos e as personas. O interessante é que a gente classifica aqui, ó, quais são os objetivos mais relevantes. Ó. Aqui esse objetivo aqui é mais relevante que esse, é mais relevante que esse. E a persona, a gente prioriza as personas também. A persona mais priorizada fica em cima e a menos fica embaixo. Por que a gente faz isso? Porque a gente acaba trabalhando aqui, ó, com a persona e com o objetivo. Então o trabalho ele vai ser desenvolvido nessa seta aqui. Então a gente acaba focando nas personas mais priorizadas e nos objetivos mais priorizados. E aqui é legal que quando a gente começar a desenvolver as nossas funcionalidades, é que vai ficar num formato de história de usuário. Né? Como um ator, eu preciso, gostaria, a ação, que vai ser a funcionalidade, para atender o objetivo. Então aqui eu faço um brainstorm com as pessoas e eu começo a fazer perguntas, né? Para alcançar esse objetivo aqui, quais as funcionalidades que essa persona precisa? Então a galera vai escrevendo no post-it, discutindo, e a gente vai criando aqui nessa matriz diversas funcionalidades. Então a gente consegue enxergar aqui, ó, para que o Mark alcance o objetivo 1, ele precisa fazer login, ele precisa cadastrar o seu perfil. Então você vai fazendo um brainstorming de funcionalidades. Então essa matriz aqui vai ficar com uma quantidade imensa de funcionalidades. Tá? Aí que é uma colinha que eu boto aqui também da história de usuário, que é para ficar uma forma fácil da galera entender esse cruzamento aqui. Então fica como se fosse até hoje, por exemplo, em pré-PIs, né? Não sei se você já ouviu falar em Safe, né? Na Safe que a gente tem lá na PI Plan, né? Que a gente faz um planejamento para uma entrega aí de 3 meses. Então, a gente trabalha muito lá em nível de programa com épicos, né? Que são funcionalidades em alto nível. Então a gente pode utilizar Lean Inception para a gente quebrar esses épicos em funcionalidades. Então a gente pode usar aí um pouquinho de Lean Inception para trabalhar com Safe, com ágil escalado também, para quebrar essas funcionalidades. É bem interessante. Então, aí depois de feito isso, né, a gente fez aquela matriz com várias funcionalidades. Então a gente vai para a revisão técnica de negócio de UX. Então aqui a gente chama de gráfico de semáforo, que aqui a gente passa cada funcionalidade que a gente descreveu lá, a gente passa para esse gráfico para a gente ver o nível de incerteza daquela funcionalidade. Então a gente pergunta para o grupo e tenta entrar num consenso sobre qual é o nível de incerteza em relação sobre o que fazer, né? Aqui está muito mais ligado à área de negócio. Então a galera responde baixo, médio e alto, né? Se eu pego uma funcionalidade, cadastrar o usuário, qual é o meu nível de certeza sobre o que fazer em relação ao cadastro de usuário? É baixo, médio ou alto, nível de negócio, né? E como fazer? Aqui a gente está falando sobre a parte técnica, né? Qual é o meu nível de certeza em relação à parte técnica do que eu preciso, do como fazer essa funcionalidade? Então eu classifico baixo, médio, alto. E aqui ela vai cair de acordo com o que você for classificar, você vai cair num quadrante desse daqui. Então, quadrante verde, que é a incerteza baixa, né? Você tem muita certeza do que você vai fazer. Amarelo, incerteza média. Vermelho, incerteza muito alta. Se cair no vermelho cortado, significa que a gente não tem muita noção do que a gente vai fazer. Então, a gente tem que pensar 2 vezes antes de levar essa funcionalidade para o próximo passo, ou até mesmo quebrar essa funcionalidade em 2 para a gente poder clarificar aqui qual é o objetivo dessa funcionalidade. Depois que a gente passa por esse semáforo, a gente recebe uma cor, o card recebe uma cor, e a gente passa aqui pela tabela de esforço negócio X.
Então a gente vê aqui, ó, qual é o esforço para entregar essa funcionalidade. É esforço 1, 2, 2 ou 3 e vai começando a comparar as funcionalidades, mas a gente faz, ó, esforço é 1, 2 ou 3, qual é o valor de negócio dessa funcionalidade? É 1, 2 ou 3. E qual é o valor de UX, né? O quanto que o usuário vai amar essa funcionalidade? 1, 2 ou 3. Eu sempre dou um exemplo aqui para diferenciar o valor de negócio de UX é o cadastro do usuário. Por exemplo, para o negócio, o cadastro, você fazer o cadastro é importante, porque eu vou coletar o teu lead, eu vou poder trabalhar com o teu lead em um segundo momento. Mas para o usuário, perder tempo em fazer cadastro não é legal. Então pode ser que cadastrar o usuário para o negócio seja de 3 cifrões, que isso vai trazer, pode ser que traga um retorno financeiro, porque eu vou trabalhar com esse lead. E para o X pode ser 1, porque nenhum usuário gosta de perder tempo fazendo o cadastro. Então, qual é o objetivo disso daqui? A gente vai passar aqui pelo semáforo para ver a incerteza e vai fazer essa classificação. Essa classificação vai ajudar a gente na atividade do sequenciador. A gente vai sequenciar por uma regra que o Paulo criou de forma empírica, de acordo com essa classificação que a gente deu. Então aqui as funcionalidades elas recebem as cores, que está atrelado ao nível de incerteza daquela funcionalidade, e recebe aqui as marcações de valor, esforço e de UX. Então todos os nossos dados vão ficar coloridinhos assim, com nível de certeza e com as marcações. Beleza? Aí aqui a gente elabora a jornada, né, um próximo passo, depois que fez esse brainstorm, fez a revisão técnica de negócio e UX, a gente faz as jornadas. Então a jornada ela serve para a gente alinhar ali qual é a jornada do usuário. Será que a gente tem alguma outra funcionalidade que a gente ainda não conseguiu descrever? A gente faz essa jornada justamente para descobrir quais são essas funcionalidades e as funcionalidades que a gente fez se estão encaixadas ali direitinho. Beleza? Então aqui a gente pergunta qual é o objetivo tal persona quer alcançar, como ela começa o seu dia, o que ela faz antes disso, né? Antes de fazer qualquer outra atividade, a gente pergunta. Então aqui a gente vai fazendo um trabalho para descobrir aonde que a nossa persona pode ser que interaja com o nosso produto. Então a gente vai fazendo essa descoberta. São várias várias jornadas, né? Perdão, que eu estou falando persona, mas são várias jornadas que a gente pode criar nesse trabalho, jornada mais provável, improvável, para a gente ter esses insights para descobrir essas funcionalidades, beleza? Aqui está um exemplo já de jornadas e funcionalidades, né? A gente desenvolveu a jornada e a gente vai separando as funcionalidades e vai encaixando dentro da jornada, tá bom? Então ele criou aqui algumas regras para a gente equilibrar esse sequenciador. Então, Paulo, aqui, ó, uma onda pode conter no máximo 3 cartões. Então, aqui o que a gente chama de onda são essas linhas aqui, são essas raias. Então, cada raia dessa aqui pode conter no máximo 3 cartões. Regra 2, uma onda não pode conter mais de um cartão vermelho. Então, tá vendo aqui, ó, não pode conter mais de um cartão vermelho. Isso diminui a incerteza que eu tenho em cada onda. Aí aqui a terceira regra, uma onda não pode conter 3 cartões, somente amarelos ou vermelhos. Então eu tenho que ter um cartão verde aqui, não posso ter 2 amarelos e um vermelho, eu tenho que ter um amarelo, um vermelho e um verde. Ou então 2 amarelos e um verde, eu não posso ter 2 amarelos e um vermelho, porque eu só posso ter um vermelho em cada onda, porque está descrito aqui na segunda regra. Aí aqui a gente começa, a soma dos esforços dos cartões não pode ultrapassar 5 e's. Então eu exinho aqui. Isso aqui significa para uma onda não tenha, a gente não gaste muito esforço para desenvolver uma onda. E aqui a quinta regra, a soma de valor dos cartões não pode ser menos de 4s. Então significa que a gente está equalizando aqui o valor, né? Então cada onda dessa a gente não pode ter menos que 4s, porque o que acontece aqui? A gente tem que garantir que cada onda dessa aqui tenha bastante valor de negócio para entregar. E se um cartão depende do outro, esse outro deve estar
em alguma onda anterior. Então a gente aqui começa a traçar as dependências, né? Então a gente não pode construir uma funcionalidade primeiro que dependa de uma que ainda não foi construída. Então a gente faz isso tudo aqui, né? Vai sequenciar todas as funcionalidades que a gente desenvolveu lá no brainstorm, vai discutir com o grupo e verificar onde que a gente consegue validar a hipótese do nosso produto. E a gente faz a marcação aqui, ó, essas funcionalidades aqui é o primeiro MVP. Tá bom? Então isso aqui é um dos ápices da Lean Inception. A gente começa aqui a definir de fato qual vai ser o nosso primeiro MVP e quais serão os incrementos do produto, né? Porque MVP tem um só. MVP, a gente valida a nossa hipótese, validou as nossas hipóteses. O que a gente tem aqui são os incrementos do produto. Beleza? Aí aqui é o canvas da Lean Inception, né? Então, a gente tem aqui essas partes aqui do Canvas, né, que tem a visão do produto, qual é a proposta do seu MVP. Você tem as personas e as jornadas segmentadas. Muitas das coisas que a gente já fez, a gente já consegue preencher essa parte aqui do Canvas. E depois você tem o resultado esperado e quais são as métricas que a gente precisa para medir esse resultado. Esse resultado e métrica está mais ligado para validar o propósito, que é a proposta do nosso MVP, se a gente conseguiu atender e validar a nossa hipótese, né? Então, todo aquele insumo que a gente fez, a gente produz esse canvas e apresenta esse canvas lá no showcase. Tá? Aí tem a última parte aqui que foi adicionada, que é custo e cronograma, né? Parece meio utópico aqui, a gente vai falar, pô, vamos falar em ágil, custo e cronograma, mas a gente precisa, né? Todas as organizações hoje, a gente precisa ter um cheiro, aqui é um cheiro sobre qual é o custo que a gente vai ter para construir esse MVP e qual o tempo que a gente vai gastar para construir esse MVP. Então a gente não pode ter um produto infinito e nunca entregar esse produto, esse MVP desse produto para a gente poder validar. Então aqui é um cheiro para a gente passar essas informações para o stakeholder. Aqui a estratégia do MVP. Esse aqui é um quadrozinho que a gente traz, que o MVP ele tem duas abordagens aqui, né? Que é o aprender para construir, que está mais ligado aqui na parte de Design Think. Então aqui é a funcionalidade, as personas e as jornadas. A gente aprende para construir. E aqui é a parte do Lean Startup, que a gente constrói para aprender. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. É que é o aprendizado, é o resultado, a gente constrói através das funcionalidades, a gente mede aqui o resultado com as métricas e com isso aqui a gente tira alguns insights para saber se o produto foi validado ou não. Beleza? Aí aqui é o ciclozinho, ó. Construir e aprender. Design Think, a gente aprende para construir e Lean Startup a gente constrói para aprender. Beleza? Galera, eu queria agradecer, foi um pouquinho corrido, né? Eu estourei aqui um pouquinho do tempo que foi me dado, 50 minutos. Eu queria agradecer aqui o tempo aqui que a gente ficou junto. Eu quero me colocar à disposição lá no LinkedIn para esclarecer qualquer dúvidas que vocês tenham, falar sobre MVP, sobre Lean Inception, Kanban, Scrum, qualquer outra coisa que vocês queiram. Queria que vocês, pedir para vocês aqui, ó, me seguirem lá no Instagram. Sempre estou postando coisinhas bacanas lá no Instagram, eventos que a gente participa. LinkedIn. Lembra que eu vou divulgar lá a pesquisa que eu estou fazendo, que a gente vai fazer junto aqui, sobre o conhecimento do grupo sobre Lean Inception. Então me segue lá no LinkedIn, Daniel JF Nunes. Tá o meu e-mail e meu site. Queria agradecer mais uma vez a participação de vocês. Sei que foi corrido, mas aqui é para dar uma visão geral sobre o que é o método Lean Inception, o que ele busca resolver. Então, espero ter vocês aí lá no LinkedIn para a gente trocar uma ideia. Queria agradecer mais uma vez a organização do ConAgile, que fez esse convite maravilhoso e eu aceitei de cara, porque o desafio é bem bacana, compartilhar para o Brasil inteiro um pouquinho das experiências de Lean Inception. E eu me comprometo com vocês acessarem lá o meu Instagram e meu LinkedIn para a gente trocar uma ideia.
e gerar uma discussão sobre Leanception, né? Lá no livro do Paulo Caroli, que vocês conseguem comprar lá na Amazon, tem um capítulo lá sobre comunidades, então a gente tem um canal no Slack, tem um canal no Telegram e no WhatsApp, lá a galera troca experiência do que todo mundo está fazendo, o que está fazendo nas empresas lá. Então queria agradecer a vocês, muito obrigado aí por ficarem esse tempo aí, essa 1 hora, quase 1 hora e 10 minutos aí comigo, falando um pouquinho sobre Leanception. Gostei muito de estar aqui, de estar participando desse evento maravilhoso que é o Conagile. Galera, infelizmente eu não vou conseguir fazer a sessão de perguntas e respostas com vocês aí, porque eu não consegui tempo, né? A gente é profissional, então tô com muitas demandas e não consigo estar com vocês nesse tempinho no final aí. Mas eu me comprometo de a gente fazer um webinar para responder dúvidas, coloco outros trainers de Leanception junto para a gente poder disseminar esse conhecimento que está vindo do Brasil para o mundo aí. Galera, obrigado, boa sorte aí, espero que tenha ajudado vocês e vamos com tudo, pessoal. Um abraço e bom congresso para vocês aí, né? Ainda tem bastante palestra boa para a gente ouvir aí. Valeu, galera, um abraço, tudo de bom.